Oi, pessoal. Eu sou a professora Anne, então eu vou falar um pouquinho sobre o design de superfície para vocês, tá? Como que surgiu e alguns conceitos dessa, dessa ramificação do design, ok? Então, a gente pode falar que inicialmente o design de superfície ele tenha surgido a partir de toda a evolução histórica que a gente tem até hoje. Inicialmente com o homem primitivo, pois eles já demonstravam as suas criações e as suas expressões através das pinturas rupestres. Então, eles, dentro das suas cavernas, tinham as cenas do cotidiano. Foi encontrado posteriormente em cerâmicas, em utensílios domésticos, desenhos, representações gráficas que, de alguma forma, transmitiam essas expressões e também transmitiam o conhecimento, porque em algumas cavernas foi encontrado alguns desenhos de como era feita a caça, de com os materiais que eles utilizavam para caça e de como eles faziam o abate dos animais. Então, querendo ou não, foi também uma transmissão de conhecimento. Richelli e Manzini, elas falam que, então, essa tendência à repetição, ela gera um ritmo visual. E essas noções, elas permanecem como características da representação, que passou a ser chamada de decoração e que hoje ela evoluiu para o design de superfície. Ainda no período neolítico, durante a história, foram encontradas algumas cerâmicas que elas já possuíam as superfícies tratadas, como por exemplo, tinham cores, principalmente o preto e o vermelho, e também tinha alguma textura tátil, algumas delas também tinham texturas táteis, com a prensagem do barro ainda úmido, e também tinha alguns acabamentos polidos, então a gente consegue ver que desde o período neolítico já tinham algumas superfícies com tratamentos diferentes. Aqui eu trouxe o exemplo de uma cerâmica neolítica de Dimini, foi encontrada nessa região chamada Dimini. Então aqui a gente consegue visualizar que tem bastante o preto e o vermelho, se destacam bastante. Ainda no período neolítico, a gente pode considerar então o barro como o primeiro pigmento. Eles tinham o barro como um pigmento base e a partir de algumas misturas com outras substâncias foi surgindo outros pigmentos, outras cores, como o vermelho, amarelo, preto e o marrom. Mas que substâncias eram essas que eles misturavam? Não se existia ainda química, alquimia. O que era isso? Há alguns relatos de que eram o que eles tinham disponível na natureza. Eles observavam muito a natureza e utilizavam muito a natureza, porque era o que eles mais tinham disponível. Então, alguns relatos de que eles misturavam argilas com o sangue dos animais, com algumas cascas de árvore, com cascas de frutos, com folhas, e a partir dessa mistura ia surgindo um pigmento diferente nessa argila, nesse barro. Aqui eu trouxe uma imagem, uma curiosidade para vocês, de uma imagem que, se a gente parar para observar bem, ela lembra algum tipo de procedimento de estamparia que é utilizado hoje em dia. Essa imagem, ela é uma pintura rupestre que foi feita num canyon na Patagônia, na Argentina. Na imagem completa, aqui eu trouxe um pedaço da imagem, mas na imagem completa tem 834 mãos carimbadas e a gente pode observar que tem cores positivas e cores negativas. Como que a gente observa isso? Quando a gente fala das cores positivas, a gente presume que o pigmento ele foi aplicado direto na mão, que é a mãozinha que está em vermelho, e foi aplicada na superfície, direto na parede, direto na caverna. E quando a gente fala no negativo, alguns relatos de que a mão foi colocaram a mão na superfície e a partir de alguma ferramenta, no caso tem alguns relatos que diz que é a partir de um caule feito de plantas,
foi colocado pigmento dentro disso e foi soprado ao redor da mão, transformando então o desenho da mão. Se vocês pararem para analisar, existe uma estampa que uma técnica de estamparia que se utiliza essa representação do negativo. Conseguiram lembrar? Eu vou refrescar a memória de vocês. Seria o stencil. O stencil é feito da mesma forma. Tem o recorte ao redor do desenho que eu quero formar e depois eu jogo o pigmento formando aquele meu desenho. Então, com toda essa evolução, foi surgindo um novo procedimento de estamparia, uma nova técnica de estamparia. Ainda nesse período, a gente pode dizer que foi desenvolvidas as primeiras fiações. Então, como o homem primitivo, ele observava muito a natureza, a partir disso ele foi executando os primeiros tecidos. Alguns relatos, Leão relata que então foi a partir dessa manipulação das fibras com os dedos que inicialmente foi criada a cestaria e depois foi surgindo os primeiros tecidos. Então eles foram descobrindo novos modos de entrelaçar essas fibras, novos desenhos foram criados e também outras texturas, o que a gente pode trazer para hoje como sendo a tecelagem. A partir da tecelagem também é descoberta novas texturas e novos desenhos são criados. Leão ainda fala que a gente pode compreender que a progressão e a evolução conforme a sensibilidade e maturidade do homem, que expressa o que vê, compreende e reproduz da natureza, pode-se dizer então que esse homem é uma espécie de tradutor da natureza, evoluindo sempre e buscando cada vez mais reproduzi-la de uma forma mais bela e ornamental. Então, a partir do momento que ele foi amadurecendo, que ele foi tendo uma sensibilidade, que ele foi evoluindo, isso passou, além de ser uma necessidade básica, também passou por ser uma necessidade estética. Então, ele foi observando a natureza e foi tentando reproduzir isso de uma forma que a vestimenta se tornasse mais bela, que a decoração, que os desenhos tivessem uma visão mais estética do que é belo, do que não é belo, e foi surgindo novos ornamentos, novas ferramentas, novos procedimentos para trazer essa parte mais estética, além da parte necessária da vestimenta, de se cobrir por causa do frio e assim por diante. Então, a gente tem alguns indícios de que as primeiras estampas elas surgiram no Egito Antigo. Foi encontrado em escavações na região do Cairo alguns blocos ou cunhos, que é uma espécie de carimbo de madeira entalhada, que foram utilizadas então para imprimir sobre as primeiras superfícies dos tecidos. Isso foi encontrado há muito tempo, foi utilizado no século V, e essas peças são bem características do século XV também. Então, essas peças com essas características são datadas do século XV, só que elas foram encontradas nessa região do Cairo. Então, a gente tem, os arqueólogos, eles têm esses indícios de que as primeiras estampas são do Egito Antigo. Aqui na imagem tem um carimbo de madeira, foi esculpido um desenho, passado um pigmento e impresso numa superfície de tecido. Aqui eu trouxe uma outra imagem para a gente também tentar lembrar algum tipo de estampa que se utiliza bastante hoje em dia. Ali na figura 4 tem o cunho de metal, de madeira e metal, então tinha madeira. Como eles conseguiam moldar um metal, malear um metal, eles foram imprimindo esse metal em cima da madeira e foi se transformando num carimbo. Conseguem observar essa imagem que ela traz uma padronagem, né? A gente consegue observar que a partir desse carimbo, que a gente pode chamar de módulo dentro da estamparia, tem um padrão e esse padrão vai se repetindo. Esse padrão seria o rapport. Hoje em dia a gente tem essa técnica de estamparia, que é o rapport. Então a gente consegue analisar que com todo esse contexto histórico, foi surgindo novas técnicas e novos modos de se estampar, né?
Então, a partir de toda a evolução histórica, a gente tem alguns objetos, alguns processos de estamparia que, com a evolução, com a industrialização, foi surgindo meios mais fáceis para se estampar. E como que surgiu esse conceito de design de superfície? Da onde que veio isso? Como é que isso surgiu? Então, isso a gente vai ver agora. Então, o conceito, ele é a tradução do termo inglês Surface Design, e no Brasil essa denominação foi introduzida a partir dos anos 80 pela designer Renata Rubin. A Renata Rubin, ela é uma das precursoras do design de superfície no Brasil, bem como a Richelle. Ela foi estudar nos Estados Unidos e trouxe esse termo de design de superfície para o nosso país. Inicialmente, o design de superfície ele estava imbricado com o design industrial, que é uma ramificação do design, mas posteriormente, a partir de todos os estudos que elas fizeram, foi desramificada essa parte do design industrial e hoje surgiu então o design de superfície. Agora tem um videozinho da Renata Rubin que ela fala o que é o design de superfície. Então é um dos primeiros conceitos que a gente tem de design de superfície. Design de superfície é todo projeto que contempla uma superfície, qualquer que ela seja. Há vários anos atrás, as pessoas pensavam que design de superfície se resumia a padronagem têxtil, a decoração de porcelanas, a coisas sobre superfícies, basicamente aquelas tradicionais que a gente conhecia. O design de superfície é muito mais do que isso, ele vai muito além disso, e principalmente por causa das novas tecnologias que a gente tem acesso hoje. Então, ele já nem é mais bidimensional, ele não precisa ser só bidimensional, ele pode também ter vários relevos e curvas, e daqui a pouco ainda vai ser mais do que isso com a nanotecnologia. Então, assim, é um campo que tem muito promissor. Então, esse vídeo da Renata Rubin é de 2012 e ela já fala da nanotecnologia, que é um outro procedimento, um outro estudo que está surgindo que também vai modificar o design de superfície. A Hitling, ela começou seus estudos com design de superfície em 2006, 2008, e ela também traz outro conceito de design de superfície. Ela fala que é uma atividade técnica e criativa, cujo objetivo é a criação de imagens bidimensionais, texturas visuais e táteis, projetadas especificamente para a construção e ou o tratamento de superfícies, apresentando soluções estéticas e funcionais adequadas aos diferentes materiais e processos de fabricação artesanal e industrial. A Hitling e a Rubin, elas são as precursoras do design de superfície no Brasil. Então, cada uma tem um conceito, mas, querendo ou não, os conceitos são parecidos. Então, são texturas visuais ou táteis. E com a nanotecnologia pode ser muito além disso, pode ser muito além disso, além do visual e do tátil. Mas é uma superfície que passa por algum processo que transforma em algo visual ou algo tátil, que a gente consegue transpor em algum material, em alguma superfície. A Hitling ela ainda fala que as superfícies elas têm adquirido uma importância considerável no cotidiano das pessoas. E o design de superfície hoje ele não se vincula especificamente a um material ou outro. Então a gente pode colocar o design de superfície, ele está colocado em vários tipos de materiais.
Se eu quero expressar alguma coisa, eu posso expressar numa estampa, eu posso expressar num acessório, numa bolsa, num sapato, numa calça, num material que eu utilizo no meu escritório, é, num presente que eu vou dar, ele está disponível em várias superfícies, porque ele está muito imbricado no nosso cotidiano e ele tem muita importância para a gente. É difícil a gente encontrar pessoas totalmente minimalistas. Ah, eu não utilizo estampa, eu não utilizo padronagem, eu não utilizo nada tátil. Todas as minhas peças são lisas, de cores únicas. Às vezes tem, mas eu acredito que seja um tanto quanto difícil encontrar pessoas assim, que não utilize nada visível e nada tátil em casa, no vestuário, no escritório, que não utilize nada. Então, a partir disso, eu trouxe alguns exemplos para a gente observar o que é esse design de superfície e onde a gente encontra esse design de superfície. Aqui eu trouxe então a papelaria como um dos exemplos que a gente pode ter tanto nas embalagens quanto nos materiais de escritório, no meu planner, na minha agenda, num livro que eu comprei para ler, em qualquer local a gente tem design de superfície, tem copo descartável, guardanapo, bandejinha de papel. Hoje em dia ela está bem em destaque nessa parte da papelaria também, né? No têxtil existem algumas ramificações. Tem a estamparia, que é tanto a estamparia rotativa quanto a estamparia localizada, tá? A gente consegue observar o design de superfície, que também foi um dos pioneiros, dos precursores do design de superfície. Eu trouxe alguns exemplos que temos ali o tie-dye, dentro da decoração, nas almofadas, a estamparia localizada, alguns tipos de estamparia também. Nessas imagens a gente tem o puff, que é essa estamparia com o N e o E, esse é um tipo de processo de estamparia. As duas estampas com brilho na parte inferior da imagem, ali a estampa em roxinho e essa borboleta é o foil, outro processo de estamparia. Lá na camisa a gente tem a estamparia rapport, na gola e no punho, que vai ter sempre um mesmo padrão de desenho, e temos também um outro tipo de estamparia que é o dévoré, com aqueles 3 desenhos de tecidos ali, que é um outro tipo de estamparia, que a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? Ainda dentro do têxtil, a gente tem a tecelagem. A tecelagem é um tipo de de design de superfície que é a partir do entrelaçamento de duas fibras, de duas linhas, o urdume e a trama. Então, a partir desse entrelaçamento, ele vai formar um design de superfície, que também pode ser apenas visível ou tátil, como é o caso do jacquard, que é essa imagem azul que eu trouxe ali na tela, tá? Temos também a malharia. A malharia ela é diferente da tecelagem porque ela utiliza apenas um fio para fazer esse processo de design de superfície. Então, eu trouxe alguns exemplos do tricô, porque hoje em dia a gente tem vários tipos de linha de tricô, ela tem com várias cores, com várias texturas. O próprio tricô a gente consegue fazer autorrelevo, consegue fazer desenho, então eu trouxe um exemplo do tricô. Além disso, ainda dentro do têxtil, a gente tem as tapeçarias e os tapetes. Aí pode ser a partir de tecelagem, pode ser a partir de malharia, independente de como é feito esse tapete ou essa tapeçaria, ok? E ainda temos a cerâmica, que são os azulejos que a gente utiliza na nossa casa, em alguma construção. Então, a gente pode ver que tem alguns que também são apenas visíveis, que eu passo o dedo, ele não tem relevo nenhum, mas também ele tem o alto relevo, tem os táteis também, ok? A Richelling, ela ainda fala que o design de superfície, ele pode atuar sobre os mais diversos suportes e materiais, e de uma maneira muito especial, principalmente contemplando áreas como, por exemplo, o design de moda e outros.
Então, a gente viu que o design de superfície, ele não é específico do design de moda, assim como a Rubin falou também, que ele não tá só dentro da estamparia e dentro da decoração, por exemplo. A gente encontrou design de superfície na publicidade, a gente encontrou design de superfície na arquitetura, em outras áreas o design de superfície também está inserido, ok? Então seria mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. E a partir disso tudo que vocês viram até agora, a gente vai fazer uma atividade prática, bem fácil e bem legal de fazer. Então vamos lá, ó. Como vocês viram, o design de superfície, ele vai além da área têxtil. Ele pode ser feito em vários materiais, várias superfícies e com várias ferramentas, vários processos de estamparia, por exemplo, de design. E a partir, então, desses exemplos que vocês viram aqui nessa apresentação, vocês vão escolher 3 e vão reproduzir com materiais e ferramentas que vocês têm disponíveis em casa. Não saiam de casa para comprar nada, fiquem em casa. Só que não pode repetir o material e nem a ferramenta. Como assim, professora? Não pode repetir o material e a ferramenta? Por exemplo, eu vou fazer uma estampa de carimbo num tecido que eu tenho aqui em casa que sobrou de alguma coisa que eu fiz. Eu tenho um tecido e eu vou fazer um carimbo. O tecido é o teu material, então o tecido você não pode mais utilizar, você já utilizou uma vez. E a ferramenta é o carimbo. Então, como que eu vou fazer esse carimbo? Eu vou fazer o carimbo a partir de uma batata, por exemplo. Fazer o desenho em alto relevo e com algum pigmento que eu tenho em casa. Pode ser batom, pode ser canetinha, pode ser barro, o que vocês tiverem, o pigmento, então vocês vão colocar ali e vão carimbar em cima do tecido que vocês vão utilizar. Então, o material que é o tecido, a superfície, tecido não pode mais utilizar. E a ferramenta, que é o carimbo, também não pode mais utilizar, ok? Vocês vão ter que achar um outro material e uma outra ferramenta. Ah, meu Deus, e agora onde é que eu vou fazer? Eu vou fazer um copo com algum design de superfície. Por exemplo, eu vou utilizar o copo, é o material, é a superfície, o copo descartável. E eu vou utilizar uma caneta para fazer o desenho. Então, a tua ferramenta é a caneta. A caneta, ela também solta o pigmento, então você já não pode mais utilizar a caneta para fazer outra atividade. Ela, além de ser a ferramenta, é o pigmento. Então, não pode mais utilizar, ok? Então, a ferramenta caneta e o material copo não pode mais utilizar. Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer de outra coisa? Ah, eu vou fazer o stencil. Eu vou pegar um papel para fazer o stencil, que é o material, e a ferramenta é o stencil. Então, eu não posso mais utilizar o stencil. E também não posso utilizar uma ferramenta, um pigmento que vai sair a partir de uma caneta, por exemplo, porque você já utilizou antes. Então, eu vou fazer o stencil com o quê? Um exemplo. Ah, eu vou utilizar o batom. Ok, o batom é um pigmento e você está utilizando o material papel, a ferramenta stencil e o pigmento batom, ok? Então, a partir disso, vocês vão tirar fotos desse processo, vocês vão fazer a criação de um making of. Nesse vídeo vai ter que ter essas fotos do processo e o artigo final, o que vocês desenvolveram. Não precisa desenvolver uma peça, não precisa desenvolver um objeto. Apenas o que eu quero que vocês desenvolvam é o processo da estamparia, utilizando o material e utilizando a ferramenta. Ah, eu fiz um papel que gerou um quadro. Legal, muito legal. Eu fiz uma estampa numa camiseta. Legal também. Eu fiz o copo. Legal. Surgiu algum artigo final ali, alguma peça final. Mas não tem necessidade de ser literalmente uma peça final, ok? Pode ser um material, um pedaço de papel, um quadradinho de tecido, não necessariamente numa camiseta. E para esse vídeo não ficar tão extenso, ele tem que ter até 2 minutos. E também para vocês conseguirem postar esse vídeo no Ava, tá? Eu já vou deixar disponível a aba atividade 1, que vocês vão postar essa atividade, que também vai ter toda essa explicação lá no Ava, ok? E também a data final desse trabalho. Agora eu vou ficar disponível lá no Hangout Meet, naquele mesmo endereço que vocês utilizaram no início da nossa aula, para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá bom, pessoal?
seria isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre design de superfície. Mas no decorrer das nossas aulas a gente vai ver bastante coisa interessante sobre isso, que é um universo bem vasto, esse universo do design de superfície, ok? Então é isso, pessoal. Até mais. Boa noite.